O verdadeiro cristão, ele discerne em Deus a malícia do coração do homem, do coração falso, que é enviado pelas trevas em Deus. E com sabedoria de Deus, sabendo a hora e como responder, com intrepidez, com firmeza misturada com amor e educação, sem gritaria, sem discussão, mas com um posicionamento firme em Deus, responde com a palavra de Deus. Não é se omitir. O cristão não pode ser covarde. Diz a palavra, não vos dê espírito de covardia, mas de poder, de amor e moderação. É poder misturado com amor e com moderação. É responder com poder, que é firmeza, com amor e com moderação, que é sabedoria de Deus. O cristão não tem que ficar calado, ele tem que responder com a palavra de Deus. É a palavra de Deus que é sábia, não é a sua. O meu marido até brinca comigo, é horrível conversar com você. Brincadeira, né? Porque tudo que eu falo, você tem um versículo da Bíblia para falar. Você tem resposta na Bíblia para tudo. Porque eu amo ler a Bíblia. Eu não vivo sem ler a Bíblia. Eu morro se eu não ler a Bíblia. A Bíblia para mim é a expressão do coração de Deus. É a maneira de conhecer a Deus, de conhecer a Jesus Cristo, o caráter, a vida, os ensinamentos. A Bíblia é espírito e vida, ela não é um livro de historinha, ela não é letra morta. A Bíblia em nós gera transformação, crescimento. Ela nos aperfeiçoa e nos torna mais parecidos com o Senhor. E nela encontramos resposta para tudo. E nela nós temos resposta para tudo. Casamento, tem na Bíblia. Criação de filhos, tem na Bíblia. Honrar pai e mãe, tem na Bíblia. Não amar o dinheiro, não amar as riquezas, tem na Bíblia. Santidade, tem na Bíblia. Um falar santo, tem na Bíblia. Renovação de mente, tem na Bíblia. Sermos santuário do Deus vivo, tem na Bíblia. Pais amarem os seus filhos, tem na Bíblia. Filhos obedecerem aos seus pais, tem na Bíblia. Namoro santo, tem na Bíblia. Tudo tem na Bíblia. Posicionamento firme. Saber responder na hora certa, no momento certo, com a palavra de Deus. Deixa marcado aí em Mateus 22, abre lá em Marcos, capítulo 13, Evangelho de Marcos. Capítulo 13, versículo 9 e 11. Evangelho de Marcos, capítulo 13, versículo 9 e versículo 11, diz assim. Estais vós, antes de eu continuar a ler, eu quero dar um pano de fundo. Aqui Jesus está pregando e ensinando aos seus discípulos, ao povo de Deus, o que está para vir nos últimos dias. Se você puder, me perdoe. Se você puder, eu encorajo você a ler posteriormente o Evangelho de Marcos, capítulo 13, todinho. Todinho. Você vai ver como é forte os finais dos tempos. Mas eu vou ler só do versículo 9 e o versículo 11. Diz assim: Estais vós de sobreaviso, porque vos entregarão aos tribunais e às sinagogas, sereis açoitados e vos farão comparecer à presença de governadores e reis por minha causa, para lhes servir de testemunho. 11. Quando, pois, vos levarem e vos entregarem, não vos preocupeis com o que haveis de dizer, mas o que vos for concedido naquela hora, isso falai, porque não sois vós os que falais, mas o Espírito Santo através de vós.
nós cristãos seremos entregues a tribunais. Fala o quê? Do mundo, do governo no mundo. E as sinagogas fala de ser perseguido pelo quê? Pela religião. E nós seremos levados até lá para quê? Questionados. Eu não vou dar nome de ninguém, mas houve um pastor. E ele, se não me engano, ele era deputado. E ele sugeriu a criação de uma lei de acordo com a palavra de Deus. E o nosso querido governador se levantou contra e o perseguiu. Porque ele falou que isso era caretice. E que nós estamos vivendo num tempo moderno. Falava da escolha sexual. E isso está na Bíblia. Podemos estar vivendo tempos modernos, mas a Bíblia nunca foi tão atual. E a Bíblia fala sobre isso. E esse deputado foi perseguido e questionado. E quiseram caçá-lo porque ele estava proclamando a Bíblia. Não vai ser diferente. Já não foi falado que é discriminação, que você pode ser preso por causa disso? E estavam querendo proibir os pastores de pregarem sobre isso nos púlpitos, porque era discriminação. Então eu vou pegar Romanos 8 e vou arrancar da Bíblia, é isso? Eu não posso mais pregar Romanos que fala contra isso, porque é discriminação? Eu vou continuar pregando a Bíblia. Me prendam, me chicoteiem, arranquem meus olhos, meus ouvidos, me pendurem de cabeça para baixo. Enquanto houver um fiapo de vida em mim, eu vou continuar pregando a verdade que é a Bíblia. E ponto final. Isso é posicionamento. Posicionamento. Vai ficar com a Bíblia ou com o que os homens acham que é certo? Eu fico com a Bíblia. Ainda que os homens me persigam por isso. Quando nós temos um relacionamento vivo e diário com o Senhor Jesus e com a sua palavra, o Espírito Santo coloca nos nossos lábios a palavra certa, de acordo com a Bíblia, para cada momento. Mas para isso precisamos estar nos enchendo diariamente da palavra de Deus. E buscar em Deus sabedoria, para que sejamos em Deus intrépidos, prudentes, sensatos, confrontando e emudecendo as trevas e a religiosidade. Volta lá para Mateus 22. Mateus 22, versículo 41. Olha o que fala. Mateus 22... Não é 41 não, é 34. Versículo 34, 22, 34. Entretanto, os fariseus, sabendo que Jesus fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho contra ele. Como é que Jesus calou os saduceus? Com a palavra. Contra a palavra não tem argumento. O único argumento é a pessoa falar: eu não creio em Deus e não creio na palavra. Mas se ele diz que crê em Deus e crê na Bíblia, e a Bíblia é a verdade, como ele vai argumentar? Só silencia. Amados, tenhamos como Jesus como nosso exemplo, que não se calou, mas falou a verdade em amor. Outro exemplo que ele nos deixou é não viver no erro. Uma coisa é errar,
Outra coisa é viver no erro. Volta lá para Mateus 22, versículo 29. O que Jesus respondeu para os saduceus, que estavam dizendo que a ressurreição era uma mentira? Errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. A gente só vive no erro quando a gente não conhece a palavra de Deus e nem experimenta o poder e o amor de Deus diariamente. Quando você não valoriza a Bíblia, quando você ignora a Bíblia, não faz dela algo importante na sua vida, quando você não escolhe vivê-la, então você está escolhendo viver caindo no erro. Um verdadeiro cristão procura conhecer a palavra de Deus mais e mais para ficar cada vez mais parecido com Deus. E não ser levado pela ignorância espiritual ou pela avalanche, pelo apelo emocional. Mas cada vez mais firmados nas verdades, Deus escolhe não viver no erro. Abre lá em Oséias, vai lá para o Antigo Testamento, livro do profeta Oséias, um dos pequenos profetas. Oséias, capítulo 4, versículo 6. Oséias, capítulo 4, versículo 6, diz assim: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não mais seja sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Todos nós somos sacerdotes no Senhor, diz lá em Apocalipse. Toda a casa, todo o povo de Deus é chamado a ser rei e sacerdote. E aquele que rejeita o conhecimento de Deus, será rejeitado por Deus. E aquele que se esquece dos ensinamentos de Deus, será esquecido por Deus. Está na Bíblia. Eu passei por uma experiência com uma determinada pessoa, que eu não vou dar nome, que mandou uma mensagem no seguinte teor: pastora, não adianta nada a senhora enviar apostilas e DVDs de palavra para as vidas. Não adianta, a senhora tem que discipular. E eu só respondi com a palavra: obrigada, pastor. Ele é um pastor também. Mas a palavra diz que o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento da palavra e não de discipuladores. E ele nada respondeu. O povo de Deus é destruído e vive no erro quando lhe falta conhecimento da palavra de Deus. Do coração de Deus. Quando a Bíblia diz, ide e fazei discípulos, não é fazer discípulos seus, é fazer discípulos para Jesus, de Jesus, ensinando a eles a palavra de Jesus, não a sua. Pastores, você não precisa de discípulos seus, você precisa fazer discípulos para Jesus. As ovelhas são de Jesus, não são suas.